Olá, pessoal! Vamos iniciar mais uma atividade de correção e o conteúdo de hoje é verbete enciclopédico. A correção será das atividades de número 20. É uma correção comentada. Vocês já leram o texto, verbete enciclopédico, que fala sobre o leopardo das neves, sobre as características e alimentação. Então, vamos agora para onde? Para as atividades. Número 1. Após a leitura do verbete acima, responda as questões propostas. O verbete lido tem como principal informação a vida de todas as espécies de leopardos, onde habita, característica e alimentação dos leopardos. Apenas descreve a cadeia alimentar do leopardo das neves. Contar a história de ameaça de extinção que sofre o leopardo das neves? E aí, qual é a principal informação? É a letra B. É expor onde habita, as características e a alimentação dos leopardos das neves. Número 2. No texto lido, o leopardo das neves é um felino que habita toda a Europa e por isso desperta interesse nos pesquisadores. Um felino de porte inferior a outras espécies de leopardos e chama a atenção de pesquisadores. Um felino que desperta o estudo de vários pesquisadores da área pelo seu comportamento. Um felino que apresenta hábitos reservados e, assim, não desperta muitos estudos sobre ele. E aí? O leopardo das neves é? Letra D. Um felino reservado e, assim, não desperta muitos estudos sobre ele. Existem poucos estudos. Número 3. Releia o trecho lido. Casos de ataques ao humano são quase desconhecidos, por se tratar de uma espécie muito esquiva. A palavra destacada poderá ser substituída sem prejuízo de sentido, ou seja, qual é o sinônimo? Uma palavra que tem o mesmo sentido que esquiva. Ressabiada, sociável, discreta ou extrovertida. Qual é? E é a letra A. Sinônimo de esquiva é ressabiada. A partir daqui vocês começam a copiar, tá bom? No verbete lido, é possível localizar informações como local de publicação, público-alvo e linguagem utilizada. É possível? Sim. Aqui não está perguntando se não é possível. Só quer saber como. Explique. No verbete, o autor publicou na Wikipédia e, por isso, há uma localização explícita no site. Quando você termina de ler o texto, lá embaixo está escrito o site. Há um suposto leitor que deseja pesquisar sobre os animais, por exemplo. Por ser um público diversificado, utiliza-se a língua padrão como predominância de construção de gênero. Então, pessoal, o público-alvo é quem deseja pesquisar sobre, é o leitor que queira saber sobre o animal. E a linguagem padrão, é um texto científico. No verbete lido, o leopardo das neves é apontado como um dos maiores predadores da cadeia alimentar do lugar onde ele habita. Há algum outro animal que concorre com ele? Qual? Ah, sim. O lobo é um animal que concorre com o leopardo das neves na disputa pela cadeia alimentar onde habitam. Apesar de não se encontrarem muito, quando o lobo invade a zona de caça do leopardo, as duas espécies entram em conflito. Essa é a resposta do número 5.
Número 6. Por que o leopardo das neves são considerados oportunistas? Aproveita a oportunidade. Por quê? O leopardo das neves são considerados oportunistas por predar desde um grande Yankee de mais de 200 quilos até um pequeno veado que pesa 10 quilos. É por isso que ele é oportunista. Ele não se preocupa com o tamanho da sua caça ou o peso. Ele aproveita a oportunidade e pega o que está mais fácil. Após ler as características do leopardo das neves, é possível afirmar que tanto a fêmea quanto o macho têm o mesmo peso? É possível? Não. Não tem o mesmo peso. Qual é o peso desses animais? Segundo as informações extraídas no verbete, as fêmeas podem pesar até 40 quilos e o macho até 55 quilos. Terminamos a primeira parte da correção comentada. Agora vem outro verbete. Esse verbete agora é o verbete do texto 2. Nós vamos estar estudando sobre Instagram. Vamos para as perguntas? Segundo o texto, o que é rede social Instagram? O Instagram é uma rede social online que permite o compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários. Sobre o verbete lido, é possível afirmar que não permite aplicativos, filtros digitais e compartilhá-los? A versão 7.5, que foi lançada em agosto de 2018, não podem ser enviadas mídias em qualquer proporção? C. O serviço prestado pelo Instagram, infelizmente, não ganhou popularidade? Ou D. No Instagram, as grandes celebridades podem ser patrocinadas para fazer uma foto promovendo um produto. Qual é a resposta correta? Isso, a letra D. As celebridades são patrocinadas e promovem muitos produtos no Instagram, que é uma rede onde também há muita propaganda. Conforme o texto lido, como o Instagram é distribuído? O Instagram é distribuído pelos aplicativos da App Store, Google Play e Windows Phone Store. Então, são esses 3 aplicativos, né? Vamos agora estudar sobre erros ortográficos conforme o uso padrão da língua. Então, tem erros que são comuns, que erram muito, porque confundem o som, o fonema de algumas letras. E aí nós vamos estar estudando, principalmente aquelas palavras que são terminadas em E e as pessoas colocam em I. Mas hoje nós vamos estar estudando uma frase que foi colocada em um cartaz. Leia a placa abaixo e responda as questões. A placa é essa. Por favor, não deixar objetos no corredor. A gerência. A palavra objetos e deixar está errada, não está? Vamos analisar os erros ortográficos? Apresentam linguagem. O texto acima apresenta uma linguagem padrão ou não padrão? A resposta é: apresenta o uso da linguagem não padrão, pois não segue com critério as regras de escrita da língua portuguesa. Podemos dizer que ao escrever o redator confundiu a fala com a escrita? Confundiu ou não? O que no cartaz se difere da linguagem escrita padrão? Percebe-se que o redator confundiu na fala versus escrita, ou seja, ele achou que do jeito que a gente fala, nós escrevemos, pois ele suprime a letra I da palavra deixar. Ele escreve assim, ó, deixar, deixar. E na palavra objetos, acrescentar o fonema I, aqui não tem, né? E depois do B, ele colocou a letra I.
Então, esse foi um erro. Só? Não. Na ortografia oficial não é escrito o fonema I, mas a letra J. Ele confundiu também a escrita, né? Há uma troca do J pelo G, pelo fato de haver uma semelhança sonora. Então, ele escreveu objetos, acrescentando o fonema I após o B, que embora seja falado na ortografia oficial, não é escrito, e o fonema, mas só a letra, né? Há uma troca também do J pelo G. Vamos agora para a questão número 13. Onde é comum encontrarmos esse tipo de placa? É um outdoor? É aquela placa? Não. Aquele texto lá não é um outdoor. Onde nós encontramos eles, então? Pelo conteúdo da mensagem, é comum encontrarmos essas placas em locais de vendas, onde há um corredor. Por exemplo, supermercado, loja de utensílios em geral, num hospital, onde mais? Uma loja, mas tem que ser lugares onde há um corredor, em um prédio, né, de apartamentos. Número 14. Esse desvio da ortografia atrapalha o nosso entendimento de mensagem? Quando você lê, você entende a mensagem, mesmo com os erros ortográficos? Embora o texto apresente o uso da linguagem não padrão, uma supressão e um acréscimo de elementos fonéticos, isso não prejudica na comunicação, certo? Então, quando pergunta, atrapalha o nosso entendimento? Não, não atrapalha. Conseguimos entender, apesar de olhar e ver e observar os erros. Pessoal, terminamos por aqui a nossa correção. Então, estou aguardando o trabalho de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Na verdade, é uma reescrita, né? Até mais, pessoal.